Meu nome é Renato. Tudo começa com a notícia de que seria pai. O mundo virou de cabeça para baixo. Com 36 anos, o desespero me pegou de jeito. A Júlia, minha noiva, estava grávida do nosso pequeno Caleb. E o nosso casamento, que era para daqui a 2 anos, teve que ser antecipado. O problema? Eu estava desempregado. Trabalhei por 8 anos em uma fábrica de agulhas, até que um acidente besta, derrubei café em uma das máquinas, causou um prejuízo de milhões para a empresa. Fui demitido sem nada e logo depois descobri que ia ser pai. A responsabilidade e o desespero aumentaram na mesma proporção. Tentei de tudo, frentista, garçom, balconista, atendente, mas nada. Aquele incidente parecia me assombrar. Foi então que um amigo me ligou. Falou sobre uma vaga de vigia noturno em um prédio antigo. Ninguém queria o emprego e o salário era ótimo. Liguei para o responsável e fui no mesmo dia. Lá, um senhor com cabelos brancos e um olhar cansado me recebeu. "Olá, rapaz. Boa tarde. Veio pelo emprego de vigia?" Perguntou. Eu confirmei. Ele me mostrou o prédio, um lugar de 6 andares, com salas e cubículos antigos. Explicou que era um escritório de contabilidade que não funcionava mais, mas os donos mantinham o local limpo e vigiado. Fiquei confuso, mas precisava do emprego, então não questionei. Ele me contou que apenas uma pessoa, o Sr. João, havia trabalhado lá por mais de 20 anos, mas agora estava internado após um acidente. Em seguida, revelou algo estranho. Mais de 10 pessoas já haviam sido contratadas, mas ninguém ficava mais de uma noite. Ele me olhou nos olhos e perguntou: "Meu rapaz, você quer realmente um emprego? O quanto você precisa dele?" "Posso começar hoje se quiser", respondi. Ele sorriu, me entregou o uniforme, uma lanterna e cópias de todas as chaves. Mas o item que me intrigou foi um caderno antigo de capa de couro. "Aqui está, era do João. Nele tem tudo o que você precisa saber. Leia com atenção e siga à risca cada instrução. Você começa amanhã." Agradeci e fui para casa. No caminho, a reflexão me consumiu. Por que vigiar um prédio abandonado? O que havia de tão valioso ali? Mas o salário era alto e meu desespero maior. O Caleb ia nascer. Eu precisava desse emprego. Cheguei em casa e conversei com a Júlia. Expliquei tudo a ela e o sorriso dela me acalmou. "Que bom que você conseguiu o emprego. Você vai ficar com o celular ligado 24 horas. Vou te mandar mensagens sempre. Você não vai ficar solitário lá. E adoro o homem de uniforme." O sorriso dela me fez esquecer todos os problemas. Por um instante, o desespero se transformou em esperança. O primeiro dia. A mochila pesava nas minhas costas, mas a cada passo, o peso da responsabilidade parecia maior. O ar da noite estava pesado e as lâmpadas da rua pareciam piscar na mesma frequência dos meus pensamentos ansiosos. Cheguei ao prédio. A fachada, antes cinza e comum, agora parecia um monolito sombrio no meio da escuridão. O portão de ferro pesado e enferrujado rangeu quando eu empurrei. Eu já estava dentro do lugar e o frio na barriga era intenso. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som dos meus passos ecoando no hall de arcada. Tirei as chaves da mochila, mas antes de abrir a porta principal, lembrei-me do que o velho senhor havia dito sobre o caderno. Sentando-me nos degraus da entrada, tirei o caderno do João de dentro da mochila e abri a capa de couro. A primeira página tinha uma caligrafia perfeita e a data, 18 de agosto de 1980. Abaixo da data, uma única frase: "Aqui jaz o que não pode ver a luz." Folhei as páginas e o que vi me assustou. Não eram anotações comuns, mas sim uma série de rabiscos, símbolos estranhos e desenhos grotescos de figuras contorcidas. O ar do saguão de entrada pareceu ficar mais gelado. As mãos começaram a suar e o meu coração acelerou. Ignorei a estranheza e comecei a ler as instruções do vigia noturno. A primeira regra era: não abra as janelas do 3º andar
e evite o andar 5. O silêncio lá é mais alto que o barulho. A próxima mais estranha ainda. Se ouvir passos no andar de cima, não procure por nada, nem acenda a luz e nem responda. As instruções eram insanas, mas eu precisava do emprego, então decidi ignorar a estranheza e seguir em frente. Guardei o caderno e entrei no prédio. As chaves rangeram na fechadura e a porta se abriu para um corredor escuro. Tentei acender as luzes, mas o interruptor não funcionava. Apenas a lanterna iluminava o meu caminho. Fui para o cubículo de segurança no térreo. Em cima de uma mesa de metal, um rádio antigo, um copo de café quase vazio e uma garrafa de água. Me sentei e tentei ligar o rádio para disparar a solidão, mas ele apenas emitiu um chiado e se desligou sozinho. A noite parecia eterna. O silêncio era sufocante. De repente, ouvi um baque no andar de cima, um som oco, como se algo pesado tivesse caído no chão. Eu gelei. Olhei para o caderno do João. A regra era clara: não procure por nada. Respirei fundo e tentei me acalmar, mas a adrenalina me pegou. Me levantei e fui em direção às escadas. A lanterna balançava na minha mão e a cada degrau a sensação de estar sendo observado aumentava. Cheguei ao 2º andar, olhei em todas as salas, mas não havia nada. Quando estava voltando para o térreo, uma porta no final do corredor se fechou com força. Eu congelei. A lanterna na minha mão tremia. Virei a cabeça para o lado para tentar enxergar na escuridão, mas a bateria da lanterna começou a falhar, piscando desesperadamente. Corri para as escadas sem olhar para trás, enquanto as luzes do corredor pareciam se acender e apagar em uma frequência alucinante. Cheguei no térreo ofegante e, no fundo, um baque surdo, como se algo tivesse caído das escadas, me fez correr para o meu cubículo. Me sentei na cadeira de metal e peguei o caderno. Eu precisava de uma explicação. Os olhos fixos no caderno. As páginas pareciam ainda mais escuras agora, como se tivessem absorvido a pouca luz que restava no ambiente. Folheei até o fim, na esperança de encontrar algo que explicasse o que estava acontecendo, mas as últimas folhas estavam manchadas de algo escuro, tinta, ou talvez sangue. Foi então que ouvi o som da porta do prédio se abrindo com estrondo. Me levantei assustado, pronto para correr, mas uma voz grave ecoou pelo saguão. Ei, não se mexe. A lanterna do celular mal iluminou o rosto de um homem alto, de barba grisalha e olhar cansado. Ele usava um casaco escuro e um chapéu gasto. Seus olhos se fixaram no caderno em minhas mãos. Você abriu? A voz dele soou mais como um lamento do que uma pergunta. Quem é você? Perguntei, ainda com o coração acelerado. Sou João. Ele apontou para o caderno. Esse caderno é meu. E você não deveria estar aqui sozinho. Antes que eu pudesse responder, um barulho metálico ecoou no andar de cima, como se algo tivesse arranhado as paredes. João olhou para o teto, suspirou fundo e trancou a porta do prédio atrás de si. Eles já sabem que você está aqui. Meu estômago se revirou. Quem? Ele se aproximou, pegou o caderno das minhas mãos e o fechou com força. Você leu as regras, não leu? Assenti, engolindo o soco. Então ainda tem uma chance. Mas agora vai ter que me ajudar a manter as coisas contidas. O barulho no andar de cima ficou mais alto, como passos pesados, indo e vindo. João tirou do bolso uma pequena lanterna de metal e uma garrafa de sal grosso. Eles não podem atravessar as portas se o sal estiver no batente. Mas hoje, algo está diferente. Ele me entregou a lanterna. Se a luz começar a falhar, não fique parado. Corra, entendeu? Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ouvimos um grito abafado vindo do 5º andar. Não era humano. Era algo agudo e metálico. Um som que atravessou meu peito e me fez perder o fôlego. Droga, João resmungou. Eles não deveriam estar tão perto. Ele pegou uma chave enorme do bolso e me puxou pelo braço. Vem comigo. Você precisa ver para acreditar. Subimos as escadas às pressas. Cada andar parecia mais frio que o anterior. Quando chegamos ao 3º, João espalhou sal diante de cada porta, murmurando algo que soava como uma prece.
Eu estava tão tenso que minhas mãos tremiam. Chegamos ao 5º andar. A porta de ferro no final do corredor estava entreaberta. De dentro vinha um som de arranhar constante, como unhas arranhando pedra. João fez sinal para eu ficar atrás dele. Empurrou a porta devagar. Lá dentro, a sala estava tomada por símbolos idênticos aos do caderno, desenhados nas paredes com algo escuro. No centro, um grande círculo de giz, e dentro dele, algo se movia. Uma figura baixa, de pele cinzenta, corpo magro e alongado como se tivesse sido esticado. Não tinha olhos, apenas uma boca aberta que se movia sem emitir som. Meu corpo inteiro congelou. João segurou meu ombro com força. Esse é o motivo das regras. Esse prédio foi construído em cima de algo que nunca deveria ter sido perturbado. Eles não são fantasmas, são ecos. Ecos de tudo que morreu aqui. A criatura parou de se mover e virou a cabeça para nós, como se pudesse nos sentir. As lâmpadas começaram a piscar de forma caótica. "Corra!" João gritou. Voltamos pelo corredor, descendo as escadas o mais rápido que podíamos. Algo estava nos seguindo, as luzes piscando cada vez mais rápido, até ficarmos quase no escuro total. O som das unhas nas paredes vinha logo atrás de nós. Quando chegamos ao térreo, João derramou sal diante da porta principal, formando uma linha. O som parou. O prédio ficou em silêncio absoluto. Eu mal conseguia respirar. "Agora você sabe por que ninguém fica aqui por muito tempo", disse João, guardando o caderno de volta no casaco. "Mas se quiser continuar nesse emprego, vai ter que aprender as regras e vai ter que aprender a obedecê-las." O silêncio voltou a dominar o saguão. Mas lá no fundo, bem distante, ouvi um som leve, como se algo arranhasse a porta do 5º andar. João olhou para cima e disse, quase em sussurro, "Eles não vão parar." Ficamos ali naquele andar até o dia amanhecer. Seu João me olhou e falou, "Você sobreviveu à primeira noite, mas creio que não volta mais, assim como os outros." Na noite seguinte, voltei para o prédio. Dessa vez, João já me esperava no portão. Ele tinha o caderno debaixo do arco e um olhar cansado, mas determinado. "Você voltou", ele disse como se fosse uma mistura de surpresa e aprovação. "Não consegui dormir depois de ontem", respondi. "Preciso entender o que está acontecendo aqui." Ele abriu o portão e me entregou uma pequena bolsa de couro. Dentro dela havia sal grosso, uma vela preta, fósforos e uma chave que parecia ter séculos. "Hoje você vai comigo. Vai entender como segurar isso tudo no lugar." Entramos no prédio e o ar estava ainda mais pesado que no dia anterior. Era como se as paredes respirassem, exalando um frio que penetrava até os ossos. Fomos direto para o cubículo de segurança. João abriu o caderno e me mostrou algumas páginas que eu não tinha visto antes. "Essas são as patrulhas", ele explicou. "Cada noite, você precisa fazer o mesmo caminho e reforçar os selos. Se não fizer, as coisas lá em cima ficam mais fortes. E se ficarem mais fortes demais, saem do prédio." Senti um arrepio subir pela espinha. "E o que acontece se elas saírem?" João ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu, "Elas não voltam, e aí não há como pará-las." Pegamos a lanterna e começamos a ronda. No 2º andar tudo parecia calmo, mas o silêncio era tão denso que doía nos ouvidos. No 3º, encontramos uma das portas abertas. O sal que João havia colocado na noite anterior estava espalhado pelo chão. "Droga", ele murmurou. "Já estão testando os limites." Ele me entregou a vela. "Coloque-a no batente e acenda, e não olhe para dentro da sala." Minhas mãos tremiam quando risquei o fósforo e acendi a vela. Assim que a chama brilhou, ouvi algo dentro da sala se movendo, como se estivesse se arrastando. Uma respiração baixa, quase um sussurro, chegou até mim. "Abre a porta." Meu corpo inteiro se arrepiou. João agarrou meu ombro. "Não escuta, nunca escuta", ele disse, a voz firme. Continuamos subindo. No 5º andar, o círculo que mantinha a criatura presa estava quase apagado. A figura ainda estava lá, mas agora se movia de forma mais violenta.
batendo contra as paredes invisíveis que a prendiam. Ela está ficando mais forte, João disse, preocupado. Alguém está quebrando os selos durante o dia. Antes que pudéssemos fazer algo, ouvimos passos atrás de nós. Lentos, pesados, subindo a escada. Mas não havia ninguém. As lâmpadas do corredor começaram a se apagar, uma a uma em direção a nós. João jogou sal ao redor do círculo e me empurrou para perto dele. Fica dentro do círculo. É o único lugar seguro agora. Entramos e a escuridão tomou conta do andar inteiro. Tudo ficou silencioso. Até que algo passou correndo pelo corredor, rápido demais para ser humano. O som das unhas arranhando o chão ecoou tão alto que parecia dentro da minha cabeça. De repente, algo bateu contra a porta da sala com força, fazendo a parede tremer. Eu mal conseguia respirar. João tirou um frasco pequeno do bolso, quebrou no chão e uma fumaça espessa se espalhou. Aos poucos, a sensação de presença foi desaparecendo e as luzes voltaram a piscar fracas. Ele respirou fundo. Foi perto demais. Descemos para o térreo em silêncio. No cubículo, João se sentou, exausto. Alguém está sabotando o prédio. Algum idiota está tirando o sal e apagando os símbolos durante o dia. Ele me olhou sério. Se não encontrarmos quem é, o que está lá em cima vai sair. E aí não vai ter caderno, nem sal, nem círculo que dê conta. A noite terminou com um silêncio incômodo. Mas agora eu não estava apenas com medo. Eu estava envolvido. Na saída, João me entregou o caderno. A partir de hoje, ele é seu, disse sem olhar para mim. Se quiser continuar, é você quem vai manter essas coisas presas. Mas saiba que cada noite vai ser pior que a anterior. Olhei para o prédio pela última vez antes de ir embora. As janelas do 5º andar estavam completamente escuras, mas tive a impressão de ver algo se mover atrás do vidro. Não era só mais um emprego. Era uma guerra. E eu agora fazia parte dela. A terceira noite começou diferente. O prédio parecia vivo, pulsando como se respirasse. O ar estava mais gelado e o portão parecia pesar o dobro. Quando entrei, João já estava no cubículo, o rosto ainda mais abatido. Hoje não vai ser fácil, ele disse sem rodeios. Eles estão agitados, sinto desde cedo. Ele me entregou o caderno, agora com novas anotações. As últimas páginas estavam cobertas de símbolos e alertas. No topo de uma delas, escrito em letras grossas: se o círculo se quebrar, não corra, não olhe, não fale. Espere o sino. Que sino? Perguntei. João apenas balançou a cabeça. Você vai saber quando ouvir. Fizemos a ronda. No 2º andar, encontramos mais marcas no chão, como garras arranhando o cimento. No 3º, todas as portas estavam abertas e o sal havia sumido. Isso é impossível, João murmurou. Eu mesmo fechei cada porta ontem. De repente, algo caiu no fim do corredor com um estrondo. A lanterna iluminou uma sombra fugindo para a escada. Corremos atrás. No 5º andar, vimos o impossível. Um homem, vivo, de carne e ossos, estava apagando o círculo de proteção com um pano. Ele nos olhou, os olhos arregalados, e sussurrou. Eles prometeram que iam me devolver ela, se eu abrisse o caminho. Antes que pudéssemos impedi-lo, ele completou o que estava fazendo. O círculo se apagou. A sala inteira tremeu. Um vento gelado atravessou o andar, apagando as lâmpadas. A criatura se ergueu pela primeira vez, libertada. Era maior do que parecia antes, magra, ossuda, o corpo todo coberto de marcas, como se tivesse sido queimado. A boca se abriu de um lado ao outro do rosto e dela saiu um som agudo, tão alto que me fez cair de joelhos. João puxou o homem para trás, mas era tarde demais. A criatura atravessou a sala em 1 segundo e o pegou pelo braço. Não houve grito, apenas silêncio,
Quando a luz da lanterna voltou a piscar, o homem não estava mais lá. "Fica atrás de mim!" João gritou. Ele espalhou sal ao redor de nós o mais rápido que pôde, mas a criatura não recuou. Ela se aproximou do círculo, batendo contra a barreira invisível, cada impacto fazendo o chão tremer. Foi então que ouvimos um som profundo, metálico, vindo de algum lugar dentro do prédio. O sino. A criatura parou, a cabeça inclinada para o lado como se estivesse ouvindo também. O som tocou 3 vezes. Depois disso, ela recuou lentamente para o fundo da sala, desaparecendo na escuridão. Ficamos ali parados, até o silêncio voltar. João limpou o suor da testa e respirou fundo. Ela não voltou para o círculo. Isso nunca aconteceu antes. Descemos apressados para o térreo. João trancou todas as portas e janelas, reforçou cada batente com sal e carvão. "Agora, ela está solta", ele disse sério, "e não vai parar até sair daqui." Olhei para o caderno em minhas mãos. As últimas páginas estavam em branco, mas à medida que olhava, letras começaram a surgir sozinhas, como se uma mão invisível as escrevesse. "Vocês não vão conseguir segurá-la desta vez." Meu corpo inteiro gelou. João leu a mensagem e fechou o caderno com força. "Amanhã vamos precisar de ajuda. Isso não é mais só nossa luta." Quando saí do prédio, a rua estava deserta, mas no reflexo da janela do 5º andar, vi algo se mover. Não era só a criatura. Parecia haver outras sombras agora, espiando, esperando. E pela primeira vez, senti que talvez não sobreviveríamos à próxima noite. A 4ª noite chegou com um silêncio estranho. Me despedi de Júlia com um abraço e um beijo. Passei a mão em sua barriga onde estava nosso pequeno Caleb. Ela me perguntou: "Está tudo bem?" Respondi: "Sim, querida, te amo, até mais tarde." Mas estava com um aperto no coração. O vento estava parado, e nem os cachorros da rua latiam. Quando cheguei ao prédio, João estava na porta, segurando um saco de couro pesado. "Hoje acaba, de um jeito ou de outro", ele disse sem olhar para mim. Entramos juntos. O ar lá dentro parecia mais denso do que nunca, quase sólido. O corredor estava escuro, mesmo com as luzes ligadas. Era como se algo sugasse toda a energia do lugar. No cubículo, João abriu o saco e espalhou o conteúdo sobre a mesa. Mais sal, velas pretas, cordas com nós, frascos de óleo e um pequeno sino de bronze. "Vamos selar o prédio inteiro, mas vai ser perigoso. Enquanto fazemos isso, ela vai tentar nos parar." Peguei a lanterna e o caderno. As páginas agora estavam cheias de novas instruções, escritas por uma mão invisível. No final, uma última frase: "Um de vocês não sairá." Olhei para João, mas ele apenas disse: "Eu já sabia." Subimos para o 5º andar. O corredor estava gelado e todas as portas estavam abertas. Lá no fundo, a sala onde o círculo havia sido apagado agora parecia maior, como se o prédio tivesse se distorcido. Entramos. No centro, a criatura estava parada, nos observando. Mas agora não estava sozinha. 2 outras figuras, menores, rastejavam pelas paredes, com olhos brilhando no escuro. "Começa a desenhar o círculo", João disse. "Eu seguro elas." Minhas mãos tremiam, mas comecei a riscar o chão com um pó de giz e sal, seguindo os símbolos do caderno. As criaturas começaram a se mover. João tocou o sino de bronze, e o som metálico ecoou pelo andar inteiro, fazendo as paredes tremerem. As 2 menores recuaram, gritando com um som que parecia vidro quebrando, mas a maior avançou. Ela atravessou metade da sala em 1 segundo. João segurou o sino com uma mão e com a outra espalhou o óleo no chão, acendendo uma chama que formou uma barreira. O calor foi tão intenso que senti o rosto queimar. "Rápido!" ele gritou. Completei o círculo. Quando o último símbolo foi traçado, o prédio inteiro vibrou. As luzes piscaram, o som do sino ficou ensurdecedor e a criatura foi sugada para dentro do círculo, se contorcendo e gritando de um jeito que parecia humano e animal ao mesmo tempo.
Mas então algo deu errado. O chão sob meus pés se abriu. Caí de joelhos, tentando me segurar, e vi João do outro lado, segurando o sino. Ele olhou para mim e sorriu. Vai, corre, fecha a porta atrás de você. Não, gritei. Nós dois podemos sair. Não podemos. O caderno já disse. Um de nós fica. Antes que eu pudesse responder, ele entrou no círculo, levando o sino com ele. A criatura se lançou contra ele e os dois desapareceram em uma explosão de luz. Quando acordei, estava sozinho no corredor. O círculo estava intacto, mas vazio. Peguei o caderno do chão. Agora todas as páginas estavam em branco. Desci para o térreo em silêncio. O prédio estava mais calmo, quase normal. Fechei a porta atrás de mim e saí para a rua. Quando olhei para cima para o 5º andar, vi a silhueta de João na janela. Ele acenou, devagar, antes de desaparecer na escuridão. Na capa do caderno, uma nova frase havia surgido. Agora é sua vez de vigiar. O frio percorreu minha espinha. Eu sabia que teria que voltar na próxima noite, porque no fundo, algo me dizia que o que estava preso lá dentro ainda não havia acabado. Inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar. Se você gostou dessa história, comenta para a parte 2. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo relato assustador.